Eu quero compartilhar nessa manhã uma porção da palavra de Deus a você. E eu quero convidar a todos os irmãos que puderem, que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 13. Nós queremos compartilhar a palavra de Deus. Eu queria, antes de compartilhar a palavra em Mateus, capítulo 16, pedir aos irmãos, se você quiser, ainda até às 11 horas da manhã, nós estaremos aqui no templo. Eu esqueci de falar para os irmãos, mas se você puder e quiser, traga 1 quilo de alimento aqui. Os portões estão fechados, mas é grade, dá para você nos chamar aqui e nós vamos receber. Faça a sua doação de um alimento, de 1 quilo de alimento não perecível. Nós continuamos doando cesta básica para as famílias necessitadas. Então, irmão, se você quiser trazer 1 quilo de alimento, ainda dá tempo, traga, via Luiz Varga 320, Jardim Glória, em Limeira, nas proximidades do Residencial Olindo de Luca. Eu quero ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso de número 13, de Mateus 16, 13. Diz a palavra do Senhor em Mateus 16 e 13. E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, em outras versões, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, diz a palavra do Senhor Jesus. Eu quero pedir para que você feche os seus olhos e ore, e vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco a partir dessa palavra, em nome de Jesus. Amado e eterno Deus de glória, nós estamos na tua presença pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, e te agradecemos, porque te reconhecemos Deus forte, todo-poderoso, Senhor que é Senhor sobre todas as coisas, Deus que nunca perde o controle, Deus que tem o controle da nossa vida e da nossa história. Tua palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela divide alma e espírito, juntas e medulas. E eu quero te pedir agora, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito fale através dessa palavra com a tua igreja. Fala conosco, abre os olhos do nosso entendimento. Humildemente, Senhor, eu me coloco diante de ti agora, rendido, prostrado, e pedindo em nome do Senhor Jesus que o Senhor me use como um canal, como uma voz profética, como uma autoridade espiritual para proclamar o teu reino. E Deus, usa essa palavra para manifestar os seus sinais nessa casa, na vida desse homem, dessa mulher, desse moço, dessa moça, dessa criança, dessa família, e de todos aqueles que ouvirão a voz do teu Espírito através da minha vida. Fala conosco agora, é o que eu te peço, oro e creio, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Quero compartilhar essa palavra com você. Queridos, Jesus, ele chegou a uma região em Israel,
chamada Cesareia de Filipe. Essa região era uma região tida como uma região pagã, ou uma das regiões mais pagãs de Israel. Cesareia de Filipe era uma cidade, uma aldeia. Ela era construída à base do Monte Hermon, e de lá saíam muitas fontes de águas que banhava e que eram nascentes da terra de Israel. Hoje aquela região, por causa das nascentes também, né? E também porque no idioma hebreu não havia a letra P, eles não usavam. Ela é conhecida hoje como Bânias, mas antigamente na história era Pânias. Essa região para nós hoje tem um aspecto espiritual muito importante. Então pense Jesus chegando numa cidade ao pé de uma montanha, o Monte Hermon, e aquele lugar pagão era lugar de adoração. Então aquele lugar havia sido consagrado a um Deus com letra minúscula chamado Pan. Esse Deus Pan, ele era um Deus metade homem. Então da cintura para cima era homem e da cintura para baixo era um bode. Ele tinha chifres e era a divindade que eles acreditavam que agia naquela localidade. Então era o Deus Pan, que eles acreditavam também que habitavam nas cavernas, e ali ao pé daquela montanha haviam cavernas, e eles acreditavam que esse Deus, com letra minúscula, o Deus Pan, habitavam ali, e as pessoas tinham muito medo, porque acreditavam que Deus Pan era um Deus que agia nas florestas, atacavam nas florestas, atacava nas montanhas, nas cavernas, e as pessoas, para aplacar a ira desse Deus, faziam sacrifícios naquelas cavernas das montanhas, e aquele lugar era um lugar para o povo israelita pagão, porque aquele lugar era onde se sacrificavam, faziam oferendas de animais, e por incrível que pareça, oferendas inclusive humanas, sacrifício de pessoas, eram oferecidas ao Deus chamado Pan, metade homem, metade bode. Aquele Deus Pan recebia essas oferendas, e segundo o que eles acreditavam, ele não se irava então a partir das oferendas. Eu estive lá em Israel, e eu estive nessa região, que hoje é conhecido como Bânias, e eu vi aquele lugar ali, que até hoje existe. Não existe mais a imagem que existia antes, que era a imagem do Deus Pan, que havia sido edificada, mas ali se fazia o altar de sacrifício, e também, além de homens e mulheres que eram sacrificados ali a esse Deus Pan, inclusive crianças eram mortas, sacrificadas ao Deus Pan. Era um Deus que exigia sacrifícios, e irmãos, por isso que para o povo hebreu, que acreditava em um só Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, que proclamava que só o Senhor é Deus, aquela região que Jesus estava levando os discípulos, também era conhecido como as portas do inferno. Eles conheciam aquele lugar como as portas do inferno. Aquele lugar era conhecido como a porta do inferno. E essa palavra inferno, aqui que Jesus cita, ao invés do tradutor na NVI falar inferno, em algumas versões você vai ter, ele coloca como o Hades. Hades no original grego é lugar de mortos. Então eles entendiam que quando os mortos morriam, iam para o Hades ou para o inferno. E as pessoas que eram boas e justificadas na cultura hebraica, eles ficavam acima do Hades, no lugar chamado paraíso. Mas Jesus fala assim, numa pergunta e numa conversa que ele está tendo com os discípulos, ele diz:
Logo que ele chega a Cesareia de Filipe, no lugar chamado as portas do inferno, no lugar de sacrifício ao Deus Pan: quem os homens diz que eu sou? E alguns responderam: estão falando, Jesus, que você é João Batista. Outros falam que você é Elias que reencarnou. Outros falam que você é um dos profetas. Mas Jesus perguntou: e vocês, meus discípulos, quem eu sou para vocês? E aí Pedro, pela revelação do Espírito, ele diz: você, Jesus, você é o Cristo, você é aquele que a gente esperava, você é aquilo que os profetas anunciaram, você é aquilo que os profetas escreveram, você é o ungido, você é o enviado, você é o Messias, você é o Filho de Deus. E Jesus volta para ele e diz: Pedro, bem-aventurado és tu, ou feliz é você, porque essa revelação não vem da carne e do sangue, ou seja, isso não vem da tua mente carnal, isso não é de você, isso foi o Espírito Santo que te revelou. E ele disse, e eu digo agora, você é apenas uma pedra, um fragmento da rocha que sou eu, da pedra, por isso seu nome é Pedro, um fragmento dessa rocha. Mas eu digo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que eu estou levantando. Eu darei chaves do reino. O que vocês ligarem na terra já está sendo ligado nos céus, e o que está sendo desligado nos céus, vocês vão desligar aqui na terra também, diz a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso, irmão. Eu quero que você entenda que atrás de todo Deus que o homem cria, há uma entidade espiritual maligna agindo por detrás. Todo Deus que o homem constrói tem por trás uma entidade espiritual maligna. A Bíblia diz: só o Senhor servirás, e só Ele prestarás culto. Só o Senhor é Deus. Eu estou proclamando nesse dia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Toda imagem construída de um Deus, na forma de um homem, na forma mista de um homem e de um animal, foi feita por mãos de homem, barro, gesso, ferro, bronze, seja o que for. Todo Deus com letra minúscula foi feita por mãos humanas, mas o Deus que é real, o Deus que é infinito, o Deus que era, que é e vai sempre existir, Ele não foi feito, Ele existiu. Ele disse quando se apresentou a Moisés: eu sou o que sou. Ele nunca foi criado, Ele sempre existiu, e a partir dele existe todas as coisas. Mas atrás daquilo que os homens cultuam como deuses nessa terra, estão espíritos malignos recebendo adoração, estão demônios recebendo culto, e não é diferente a essa entidade chamada Pan. Isso é importante para eu e você sabermos, queridos. De Pan, a palavra Pan, nasceu algo que tem assolado toda a terra, assolado a cidade que nós estamos vivendo, assolado o nosso estado. Há uma crise no mundo assolando o Brasil, assolando todos os países. Essa crise assola a Europa, essa crise, ela assola os países orientais, as Américas. Todos os continentes estão assolados, as pessoas estão assoladas, debaixo da influência do mesmo espírito de Pan, o espírito chamado pânico. A palavra pânico surgiu do Deus com letra minúscula, Pan. As pessoas tinham tanto medo de entrar nas cavernas, de fazer viagens à noite nas florestas, por causa do assédio, por causa do medo de Pan fazer mal, que essas pessoas, elas tinham verdadeiro medo, um terror, um pânico terrível, e é daí que se surge a palavra Pan, de pânico.
Irmãos, foi ali, nessa região de Cesareia de Filipe, situado à base do Monte Hermon, lugar de adoração a esse Deus, com letra minúscula, um demônio, metade homem, metade bode, que eles acreditavam que habitava ali, naquela região. Foi ali que o Senhor disse: eu digo a você, Pedro, você é Pedro. Pedro no original é lasca de pedra, lasca de rocha. Nunca Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Ele disse: mas sobre essa pedra, que é ele é. O próprio Pedro, na sua carta, ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal. E ele está apontando que não é ele, que é Jesus. Sobre você, lasca de rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, que é o inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você a chave do reino dos céus. O que você ligar aqui nessa terra, já tem sido ligado nos céus. O que significa que o que está lá no céu pode vir para a terra, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, o que não existe nas regiões celestiais de Deus não precisa ficar aqui, e nós podemos desligar em nome de Jesus. O Senhor está dizendo a Pedro, a mim e a você, a nós que somos a igreja edificada por Jesus: eu estou dando chaves de acesso a você. Eu estou entregando chaves de acessos na tua mão. Eu estou te dando chaves que vão abrir portas para você. E ainda que a porta seja a porta do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja edificada em Cristo Jesus. Irmão, toda pessoa que tem uma chave tem acesso ao que está além da porta. Toda pessoa, irmão, que recebe uma chave, ela vai além daquilo que está preso, daquilo que está cativo, daquilo que está escondido, daquilo que estava travado. Chave fala de acesso. E hoje, nesse dia, eu vim proclamar: o Senhor, Ele está pondo uma chave, a chave do reino dos céus na tua mão. A chave do reino dos céus está na mão da igreja, e se ela ligar, fica ligado, e se ela desligar, desligado ficará. Chaves são palavras para nós. O mundo espiritual se movimenta e age através daquilo que nós falamos. Tudo que Deus fez na terra, fez a partir do que Ele falou. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando Jesus falava, havia autoridade, porque Ele tinha uma chave na palavra que Ele falava. Havia uma autoridade quando Ele falava. E o que saía da boca dele, irmão, transformava realidades. Eu estou profetizando que essa palavra que está saindo da minha boca nesse dia está transformando realidades impossíveis da tua vida. Eu estou abrindo portas que se trancaram, cadeias que te prenderam. Eu estou abrindo hoje correntes e grilhões, em nome de Jesus, que amarraram a tua vida, que amarraram o teu caminhar, que amarraram o teu coração, a tua mente, que trouxeram aflição. Tudo que estava preso, eu tomo a chave do reino, e eu abro, e eu tiro você para esse lugar de liberdade plena em Cristo Jesus. Deus nos deu chaves, e chaves são palavras que saem da nossa boca. Por isso, irmão, nesse dia eu estou te orientando. Você precisa saber o que você fala, porque o que você fala, você autoriza ou Deus ou o diabo de agir. Pastor, eu não quero autorizar o diabo. Então presta atenção no que sai da tua boca. Palavras são chaves espirituais. O que você fala, irmão, tem poder e autoridade no mundo espiritual. Não é falar demais, mas é falar o que é certo com poder. Não é falar demais, é falar o que é certo com poder. Em Provérbios 10:19 está escrito assim: quem fala demais acaba pecando.
Quem é prudente fica de boca fechada. Querido, mais do que nunca é o tempo de você falar o que deve ser falado, mas com poder. E não falar para não legalizar no mundo espiritual a ação maligna a partir do que você fala. Também em Provérbios 18, 21 está escrito: a língua tem poder para trazer morte e vinda. Você pode imaginar, querido, que a língua, a nossa língua, o que nós falamos, não é a língua carnal, é o que sai da nossa boca, tem poder para trazer na vida de alguém a morte ou a vida. E quem gosta de falar arcará com as suas consequências, diz a palavra do Senhor. Então, irmão, entenda que o Senhor está nos dando chaves. Chaves são palavras que vão sair da nossa boca. E não é falar demais, mas é falar através da instrução do Espírito, é se controlar, é ter o domínio do Espírito, o domínio próprio, irmão. Porque tudo aquilo que nós falamos com fé, em concordância com a palavra de Deus, os céus endossam. Vou dizer de novo: toda a palavra é digna de aceitação. E tudo que você fala com fé, baseado na palavra de Deus, os céus têm que endossar, os céus têm que realizar. Irmão, tem que se manifestar o que está escrito e registrado na palavra. E se está escrito que através do que eu falo eu posso trazer vida, ou eu posso causar morte, então, irmão, eu estou hoje desafiando você, eu estou instruindo você. Traga vida através daquilo que você fala, libera a vida através do que você diz. Mais do que nunca, irmão, o Espírito Santo está nos desafiando a sermos a igreja de Jesus, que faz a diferença nessa terra. A olharmos a crise e falarmos diferente, a olharmos o problema e falarmos com fé, e temos base bíblica para falar. Então, irmão, eu quero te desafiar. Senta no teu sofá e leia a Bíblia. Senta lá na tua cozinha e leia a palavra. Leia, medita todo dia. Medite, disse o Senhor a Josué: medite no livro dessa lei, de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho. Volte-se para a Bíblia, volte-se para a palavra. Seja uma pessoa bíblica, seja uma pessoa, uma igreja que conhece a Bíblia, que conhece a palavra, que vai na profundidade, que não vive na superficialidade, mas que conhece o Senhor, que quando fala com fé e em concordância sabe: o céu vai fazer aquilo que eu estou falando. Em nome de Jesus, traz vida através do que você fala. Mais do que nunca, Deus está nos desafiando a sermos essa igreja, irmão. Deus nos permitiu, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus nos permitiu, porque está no controle de tudo, nós estarmos fora dos templos, para nós sermos a igreja que Jesus Cristo edificou. Deus nos tirou, irmão, dos ajuntamentos, porque a verdade é que esses ajuntamentos, muitas vezes, quando acaba o culto, no culto as pessoas estão cheias do Espírito, mas acabou o culto, elas não controlam a carne, a murmuração aparece, a reclamação aparece, a dificuldade em casa já surge, e elas esquecem daquilo que elas receberam. Então é hora do cristão amadurecer, do crente crescer, se fortalecer, sustentar o que recebeu, pegar todo o depósito dos anos que você passou sentado no banco de uma igreja, numa cadeira de uma igreja, e ser de fato a igreja que o Senhor espera que você seja. Deus nos permitiu estarmos fora dos templos, para nós sermos igreja fora do templo. Irmão, a igreja não é o templo, a igreja é um lugar de habitação do Espírito Santo. A igreja não é engessada, a igreja é viva, a igreja é poderosa. A igreja tem que caminhar nessa terra cumprindo os propósitos de Deus.
Nós precisamos, irmãos, aceitar e compreender o grande privilégio que nós temos de sermos chamados para sermos a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Jesus nessa terra. Em João 15, 16, 17, o próprio Jesus, ele disse para você: você não me escolheu, mas eu te escolhi, para que você vá, para que você dê fruto, para que o teu fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, Ele te conceda. E Ele diz: esse é o mandamento que eu te dou: amem uns aos outros, mais do que nunca. O Senhor está nos desafiando a ser esse tipo de igreja, irmão. A igreja que carrega a chave do reino, a igreja que saiu do templo para ir nas casas, e dentro da casa ser diferente, fazer a diferença, agir diferente e trazer vida em meio ao caos. Profetiza a vida no meio do caos, profetiza a vida em meio ao caos, ter poder de vida e morte naquilo que você fala. Como igreja, nós estamos sendo desafiados, pregação da semana passada, a amar a Deus acima de tudo e amar as pessoas. Irmão, eu preciso amar as pessoas. Eu nunca amo o comportamento dela, eu preciso aprender a amar a alma dela, porque Jesus não morreu pelo comportamento pecador das pessoas, pelas escolhas ruins que elas fazem. Jesus morreu pela alma delas. Jesus não morreu pelos seus comportamentos, se você é bonzinho, se você não é tão bonzinho. Jesus morreu pela tua alma, para salvar a tua alma. Queridos, eu preciso amar as pessoas, o que elas são de verdade, e não o que elas podem me oferecer. Existem pessoas que amam outras só quando elas são favoráveis, só quando elas podem ser usadas. Parece algo que é um objeto, parece, irmão, um tênis, que por um tempo você usa e depois descarta. Pessoa não é descartável. E escuta o que eu vou te dizer: não existe pessoa que tapa buraco do outro, não. Nós somos únicos, a nossa história é única. Deus te fez único, a sua vida é importante para Deus, a vida das pessoas são importantes. Ninguém é substituível, não. O reino não passa, não para, a obra continua. Deus sempre levanta alguém, mas, irmão, aquela pessoa faz falta sim. Desperta para amar as pessoas enquanto elas estão do teu lado, enquanto é possível. Queridos, nós usamos coisas, mas nós amamos pessoas. Pessoas são mais valiosas do que coisas. Jesus, ele disse em Mateus 22, 37 em diante: ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você tem que amar o Senhor de coração, alma e entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Nós estamos vivendo uma geração em que pessoas não se preocupam mais com pessoas, onde líderes evangélicos não se preocupam mais com pessoas, querem o que elas podem dar, mas não o que de fato elas são. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. A igreja de Apocalipse, o Senhor disse: tenho contra ti que perdesses o primeiro amor. E se o amor é ame a Deus, ame ao próximo e ame a você, nós precisamos retornar a esse lugar, irmão, em nome de Jesus. O Senhor disse: por causa do aumento da maldade dos últimos dias,
E não tem ninguém que me assista aqui que não possa comprovar, nós já estamos vivendo os últimos dias, segundo a Bíblia. Você que crê na Bíblia tem que entender isso. Por aumentar a maldade nos últimos dias, o amor de muitos, e a Bíblia chega a dizer, de quase todos se esfriarão, mas aquele que for fiel até o final, vencerá, diz a palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a amar as pessoas, a Deus em primeiro lugar, depois o próximo. Mas Jesus disse, você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. E hoje eu quero falar para você nesse contexto também, que além de nós aprendermos a amar as pessoas e amarmos mais a Deus, você precisa também aprender a se amar. Irmão, se você não se ama, ninguém te ama. Se você não se valoriza, ninguém te valoriza. Se você não se respeita, meu irmão, minha irmã, ninguém te respeita. Minha irmã, se você se colocar no lugar de objeto, os homens apenas vão usar você. Você não é um objeto para ser usado, você é uma alma. O preço pago por você é o sangue de Jesus. Ele ama você com amor incondicional. Ele ama você da forma que você é. Não troque você, não troque o teu respeito, não troque o teu corpo, não troque nada por migalhas de homens. Não ceda a santidade do Senhor por aquilo que é passageiro. Aprenda a se valorizar, a se amar. Porque, irmão, você não vai conseguir amar o próximo se nem se amar você não se ama. Irmão, se você não ama quem você é, vai ser muito difícil conviver com você. Você sabe por quê? Onde você vai, você vai. Irmão, onde você vai, você vai. Não tem como separar você de quem você é. Irmão, você convive 24 horas por dia com você, do dia que você nasceu até o final. E se você não se tolera, se você não se respeita, se você não se ama, se você não se considera, eu estou dizendo não ser melhor do que os outros, nem pior. Como é que, se você não se ama, vai amar alguém? Você precisa aprender a gostar da sua vida, a gostar do seu cabelo, da sua aparência, do seu tamanho, me desculpa, até da sua largura. Você tem que aprender a se amar, a se valorizar, a se respeitar. Pastor, por que você está dizendo isso? Você está fugindo da pregação? Não, irmão, estou dentro dela. Porque o Espírito de Deus me falou que tem poder de vida e de morte no que você fala. Tem muita gente culpando Deus do que está falando, do que está vivendo, desculpa, mas quando na verdade são palavras depreciativas ou autodepreciativas, elas falam mal delas mesmas, e elas estão colhendo aquilo que estão saindo da boca. Irmão, o que você fala cria o caminho do qual você vai trilhar. O que você fala cria ao redor, dentro de você e ao redor de você, a atmosfera que você vive. Eu sou sem sorte, pronto. Eu sou infeliz, pronto, é o que você vai viver. Nada dá certo para mim, é o que você vai viver. Queridos, eu estou falando ainda sobre chaves, eu estou falando ainda sobre o reino, sobre ligar e desligar. Só que o mundo espiritual trabalha com legalizações. Quando você fala legalizando Deus, o reino dos céus vem. Mas quando você legaliza o diabo, o reino das trevas vem também. Não é falar demais, mas é falar o que tem que ser falado na hora certa, com poder. Se ame, irmão. Se ame, minha irmã. Moça, não se entregue a qualquer moço. Não se renda à moda de ficar. Não se venda a namoro barato. A moça que olha para você e diz assim: se você me ama, tem que me dar uma prova de amor. E você sabe muito bem o que ele está dizendo. Ele quer sexo.
Mas você é ungida, você é separada, você é do Senhor, você é amada, foi o Senhor que te escolheu. Quem ficar do teu lado não vai precisar que você prove amor, ele vai saber, essa moça ama o Senhor tanto, que vai ser impossível ela não me amar. Não trai o teu esposo, minha irmã, não trai a tua esposa, meu irmão. Sai dessa rede social que pode te fazer mal. Eu busco na rede social o elogio que o marido não dá. Eu busco na rede social a atenção que a esposa não dá. Isso é laço do maligno para você. Isso é laço do inimigo para você, irmão. Aprenda a amar a Deus. Amar o que o Senhor Jesus fez para você no sacrifício da cruz. E comece a se valorizar. E começa a falar bem de você para você mesmo. Levanta e acorda profetizando um bom dia para você. Porque muitas vezes você dá bom dia para os outros, mas para você, você já está sabendo que o dia vai ser ruim. Dentro de você está esperando algo ruim. Não se deprecie. Não dá legalidade para o diabo agir na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua empresa, através do que você fala. Não mate a sua vida pela sua língua, mas profetiza a vida. Profetiza a vida. Chave dá acesso, irmão. Chaves são como palavras que saem da nossa boca, que vai abrindo e fechando portas. Não é falar demais, é falar com poder. Porque tudo que nós falamos com fé, em concordância com a palavra, os céus endossam. Então traz vida através do que você fala. Pastor, eu estou vivendo uma experiência difícil. Estou vivendo um problema, uma crise, uma dificuldade. Querido, preste atenção no que eu vou te ensinar. Deus está no controle da sua vida, mesmo quando você perde. Muitas vezes Deus vai te usar naquilo que Ele te experimenta. Deus te usa naquilo que Ele te prova. Está passando pela prova financeira? Espera, Deus vai te honrar. Faz a coisa certa. Irmão, não corre para o agiota. Não corre, irmão, para quem não pode te ajudar. E vou dizer com autoridade: não corre para facilidades onde Deus não vai estar. Não corre para aquilo que não, você sabe que é errado, que não vem de Deus, que é trapaça, que é negócio errado, que é crime, que é pecado. Você é de Deus, você foi chamado por Deus, comprado pelo sangue de Jesus. Não fosses vós que me escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós. Passa por essa prova esperando que no nome de Jesus você vai ter uma experiência naquilo que Deus permite você ser provado. Você vai sair dessa prova fortalecido e aprovado. Pastor, a prova é no meu casamento, então não separa. Fica lá, insista, ora, persista. Se o problema é traição, você tem que perdoar, é bíblico. Agora você tem uma escolha bíblica. Se foi traído, você pode escolher se vai continuar casado ou não. Nós também não aconselhamos, no caso de violência doméstica, a se manter junto, porque é um adultério do laço do casamento, do laço matrimonial. Mas fora isso, a gente não se bate, a gente não se gosta. Isso é obra do inimigo, irmão. Para de falar que não gosta da esposa, para de falar que não gosta mais do esposo. Começa a olhar com
olhos, para de olhar o comportamento ruim, olha para aquela alma que Deus amou, para que Deus ama, e começa a profetizar: meu marido vai ser transformado porque eu amo meu marido, minha esposa vai ser transformada porque eu amo minha esposa, meus filhos vão ser transformados porque eu amo meus filhos, minha família é do Senhor Jesus, minha casa é do Senhor Jesus, e o reino do Senhor é estabelecido aqui, e as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas. Irmão, Deus te usa naquilo que te experimenta. E se Jesus chamou você, crente, pega a sua cruz e siga Jesus. Casamento não é para ser feliz, casamento é para tornar a vida do outro feliz. Se você quer ser feliz, então você tem isso em Jesus. Pessoas te fazem feliz por um momento. No momento que elas não quiserem mais você, e se elas só te usarem, e você for um objeto, elas podem te descartar. Mas Deus não te descarta jamais. Ele te gravou nas palmas das mãos dele, e Ele jamais esquece de você. Irmão, você foi chamado por Jesus. Pega a cruz e siga Jesus. Mortifique o seu eu e seja usado por Deus. Ah, mas pastor, eu quero ser usado por Deus, mas não tem ninguém que botou a mão na minha cabeça, me ungiu, me consagrou, jogou óleo. Para, irmão, para de ficar esperando a aprovação de uma instituição para começar a ser usado por Deus. Deixa esse rio que está dentro de você começar a fluir nas vidas que precisam. Para de ficar esperando um cargo, para de ficar esperando uma profecia, para de ficar esperando algo acontecer, ter fogos, ter rojões. Para, irmão, escuta a voz do Espírito: eu te chamei, eu te escolhi. O Senhor nos tirou e nos permitiu sair fora desse templo hoje, para que a igreja não fique aqui amontoada, para que a igreja se manifeste na terra, porque nós precisamos ir diante das portas do inferno e proclamar: eu tenho a chave do reino, e as portas desse inferno não prevalecerão contra a minha vida, em nome de Jesus. Querido, você só tem uma vida aqui, e ó, o tempo está passando. Irmão, invista a sua vida para o reino de Deus. Invista a sua vida para o reino de Deus. Em 2 Timóteo 4:2 está escrito assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Irmãos, use os canais que Deus te deu. Fale do amor de Jesus, porque quando você fala do amor de Jesus e aquela pessoa crê, você fecha as portas do inferno para que ela não vá para lá. O inferno é real, mas não foi feito para homem algum entrar. Jesus, ele disse em Mateus 25:41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno. Esse fogo eterno é o inferno, e diz a Bíblia, preparado para o diabo e seus anjos, não é para homens. Quando uma pessoa crê no Evangelho, e ela recebe o Evangelho da salvação, da graça, do perdão e do amor, não da condenação, mas do amor de Jesus, ela tem a oportunidade de ser salva, e as portas do inferno se fecham na vida dela, e você não deixa que ela vá para lá, irmão. Escuta, nós não podemos mensurar o tanto de pessoas que estão indo para o céu nesse tempo de pandemia. Irmão, tem gente justa, gente santa, gente de testemunho, gente que é usada por Deus, gente que foi muito usada nas mãos do Senhor, que contraíram o vírus e acabaram falecendo,
estão diante do Senhor. Mas tem gente que passou uma vida inteira sem Jesus, mas que lá no leito do hospital, lá na internação, encontraram um enfermeiro, um médico, que tiveram autoridade com chaves, através da sua palavra, e disseram: recebe Jesus como Salvador agora. E elas entregaram a vida a Jesus Cristo. Irmão, o passado delas foram apagados, a história do mal foi apagada, elas receberam uma vida nova, e ainda que seja no último suspiro e fôlego de vida, elas estão agora diante de Jesus Cristo, em glória. Eu creio que há muitas pessoas, muitos, partindo salvos, e que nós vamos ver, e a gente vai se alegrar. Deixa eu falar algo para você que o Espírito de Deus me falou essa semana. Deus não quer que ninguém se perca, irmão, mas o Senhor falou comigo: essa pandemia não vem de Deus. Ah, foi Deus que está castigando a terra. Não é verdade. É Deus castigando o pecado. Deus não precisa castigar, porque o pecado já tem o resultado, a consequência do pecado é bíblico. E Deus nem precisa trabalhar para fazer o mal. Aliás, Deus não é mau e não faz o mal. Irmão, isso é mal que está no mundo. Deus não tem nada a ver com essa pandemia. Essa pandemia não vem de Deus. Deus é bom, Ele é abençoador e não destruidor. E toda a justiça de Deus contra o pecado se fez na cruz pelos nossos pecados em Cristo Jesus. A nossa luta é espiritual, mas a nossa vitória em Cristo Jesus, ela é garantida. Engraçado, irmão, que além de pânico, não estou dizendo que vem, tá? Mas eu estou achando muito engraçada a coincidência. Ou pânico veio da palavra do Deus Pan. Deus com letra minúscula, um demônio. E interessante que o que nós estamos vivendo em qualquer idioma agora aí se chama pandemia. É claro que a palavra pan significa tudo também. Por isso que eu não quero falar que é isso. Mas vou dizer, irmão, que não tem uma ação maligna por trás de tudo, tem. Você sabe por quê, irmão? Porque o diabo queria paralisar o ajuntamento dos crentes. Mas a igreja, ela não está fechada. A igreja é viva. E a igreja mantém os céus abertos para todo aquele que crê e se entregar a Jesus Cristo para receber uma nova vida e salvação eterna. As portas dos templos estão fechadas, mas a porta do céu está aberta. A porta dos templos estão fechados, mas a igreja está caminhando na terra no propósito de Deus. Nós somos a igreja. Essa história diabólica é velha, irmão. Escuta que eu vou te ensinar. O diabo tentou barrar o propósito de Deus, matando os meninos no Egito, por ordem dos faraó, que ele dava para as parteiras, para não ter libertação do povo de Deus. Quando Jesus nasceu, o diabo entrou também em Herodes, e matou todos os meninos para que Jesus fosse morto, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu frustrar os planos de Deus, porque plano de Deus ninguém vai frustrar. Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para a tua história, e o que é plano de Deus, o diabo não é capaz de frustrar. Irmão, desta vez o diabo tentou nos calar. Irmão,
ele tentou calar a voz profética da igreja que anuncia amor do rei por a sua noiva. O diabo achava: eu vou fechar as igrejas, eu vou parar os ajuntamentos. Só que ele não sabia que tem uma igreja que aprendeu que igreja não é ajuntamento, que igreja não é prédio, que igreja não é templo. Há uma igreja nessa terra que aprendeu, ela é a igreja onde quer que esteja, e ela se levanta em ousadia, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja edificada com Jesus. É hora que Deus nos permitiu sair do templo para declarar: as portas do inferno não vão prevalecer, em nome de Jesus. A igreja está edificada. Tudo que o diabo tentou fazer ao longo dos séculos para destruir, só se frustrou, porque a igreja é propósito de Deus. Eu sou a igreja, você é a igreja, e nós temos uma chave do reino. As portas do inferno não prevalecem contra nós. O que ligamos fica ligado, o que desligamos tem que ser desligado. Use as chaves do reino que Deus te deu. Elas estão nas nossas mãos. Irmão, use os canais que Deus te deu. Fale do amor de Jesus e feche a porta do inferno para quem? Para que ninguém vá para lá. Como pastor? Para de falar mal do governo. Ora para o governo. Usa o Facebook para versículo, irmão. Eu não sei muita Bíblia. Abra a Bíblia, é a hora do crente voltar para a Bíblia, para a palavra, estudar. Sai da televisão, sai da rede social, sai dos jogos, sai do entretenimento, irmão. Nós estamos nos últimos dias, e nós precisamos ser os fiéis dos últimos dias. Eu não sei muita Bíblia, posta lá, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, mas isso eu já sei. Tem gente que no mundo, que você tem amigo na rede social, que não sabe, irmão. Posta um versículo, compartilha um versículo de alguém, uma palavra de Deus de alguém. Pega o seu celular, grava um vídeo, ainda que você diga: Jesus ama você, entrega a sua vida ao Jesus, confia nele, e o resto Deus vai fazer. Grava vídeo. Ah, eu tenho vergonha. Posta versículo. Não posta reclamação, não posta lamentação, não dê autorização para o diabo agir. No mundo espiritual há legalidades pelo que você fala. Legaliza Deus agir. E fecha as portas do inferno, em nome de Jesus. Quero ir para o término dizendo a você: ame a Deus, se ame e ame as pessoas. Meu conselho: ame a Deus, se ame e ame as pessoas. Vou dizer de novo: ame a Deus, se ame e ame as pessoas. Seja a igreja fora das paredes, seja uma igreja sem fronteiras. É o meu conselho para você. Queridos, eu quero cantar uma canção, e depois nós vamos orar, quebrando a influência do espírito maligno de pânico e dessa pandemia, em nome de Jesus. Se você puder, aí, igreja de Jesus, igreja do Senhor, igreja que foi chamada e revestida pelo sangue, a igreja que foi edificada, cujas portas do Hades não vão vencer, que tem a chave do reino, que o que liga fica ligado e o que desliga fica desligado. É você que eu estou chamando a se levantar. Se está aí na tua cama, se ponha de pé agora. Se está na sala, fica de pé comigo aí. Se está no quarto, fica de pé. Se está na cozinha, para um pouco, porque canções são armas para nós, e como igreja nós vamos proclamar ao mundo espiritual que não há um nome
igual ao nome de Jesus.